Eu quero um conselho, eu quero ser conselheiro de uma empresa que eu participe. Eu não quero só meu nome. Eu quero participar, eu quero me sentir parte. Eu quero poder contribuir e, detalhe, eu quero avisar, eu quero poder extrair conhecimento da empresa também para mim. Né? Então, isto é uma coisa que me agrada. Queria ele amanhã, né? Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Olá, estamos aqui com o podcast, o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. E hoje eu tenho uma grata, um grato convidado, o Paulo Galvão. Ele um IPO com muita história, muito empreendedorismo, muita história de investimento e sabedoria na administração, no coaching, no mentoring das empresas. Paulo, prazer estar aqui com você. Obrigado, Ventura. Obrigado a todos. Falar para o IPO para mim é uma honra, é super importante. O IPO para mim na minha vida foi muito relevante. Ele me ajudou demais. A minha família, a criação de amigos, a ideias. Ele me ajudou demais nas relações humanas que eu tenho com meus amigos até hoje, principalmente no empreendedorismo, em lidar com os meus negócios, nas dificuldades, nas alegrias. Muito bom estar falando para vocês. Prazer estar com você aqui. Bom, o Paulo Galvão dispensa a apresentação, mas eu tenho um currículo aqui, um sumário, Paulo, para falar um pouquinho aqui das suas atividades, que são muitas, né? Ele é sócio da Klabin, holding controladora do grupo Klabin, membro do conselho de administração da Klabin, membro do controle do conselho de administração da Droga Raia, também, sócio fundador da GL Holding, onde você tem o veículo de investimentos e participações em empresas, a GL Asset Management, gestora de recursos e mercado de capitais, foi membro do conselho de administração da Bovespa, hoje B3, da Fundação Bienal de São Paulo e do MASP, um viés de arte muito legal, que a gente, né, companhias fechadas e conselhos de empresas familiares também, membro do conselho do Hospital Albert Einstein, né, formado em administração de empresa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialização em administração pela Harvard Business School, né? E está no IPO desde 94. Tem uma série de hobbies aqui que a gente fala no finalzinho, mas Paulo, muito bom tê-lo aqui. Eu gostaria de você contasse um pouquinho a história da sua família, a história sua, e depois a gente fala as histórias de vida, né? Tem muito aprendizado. A gente, antes de começar, teve um bom aquecimento aqui, é muito rico. Deixo aqui o convite já para o Paulo para a versão 2.0, que eu tenho certeza que terá assunto para isso e motivação. Obrigado, Paulo. Bom, eu que agradeço. Dentro dessa narrativa, eu sempre fui um cara muito empreendedor e investidor. Fui trader na Bolsa durante anos, trabalhei no floor da Bolsa, fui operador de Bolsa não me cabe falar aqui, mas com nomes muito importantes da história brasileira do mercado de capitais. Eu era aquele cara da boleta no floor, que ficava operando, gritando que nem um maluco, junto com os auxiliares amarelinhos, uma experiência de vida, porque lá, na verdade, sempre falei para mim mesmo que ali você aprende a fazer negócio, sabe? Porque ali tinha de tudo. E migrei através das empresas e todos terminei no conselho da Bolsa, não é? Que foi uma experiência muito rica também. Participei depois no mercado financeiro do conselho de um banco, o Banco Mercantil de São Paulo, e aí fui. Paralelamente a isso, existia já uma empresa aberta, familiar também, vinculada também a um grande amigo de meu pai, uma família espetacular, que é a família Pires, muito ligada a mim até hoje, e que se chamava Drogasil. A Drogasil, então, a gente estava passando por momentos extremamente difíceis. Era uma empresa familiar de muitas famílias, com um nome muito forte, porém extremamente mal tocada. E eu queria abrir o parênteses, mal tocada para aquela época. Ou seja, não é que ela era mal tocada nos nossos parâmetros de hoje. Era tocada, na época, ela tinha dificuldades enormes. Resultado é que ela passou a ter dificuldades financeiras tremendas. Então, a gente foi comprando ações no mercado de capitais, a família Pires já tinha, eu fui comprando os outros pedaços, e conseguimos juntar uma maioria no conselho do grupo da Drogasil, e pulamos lá dentro, né? Na Klabin, eu já nasci ela com um tempo, ela parruda, né?
A questão da Klabin é uma questão diferente, né? Eu acho que todo negócio você tem que olhar os drivers do que te leva ao que você quer, né? Então, por exemplo, enquanto numa empresa de varejo, o que te leva ao que você quer é entender o cliente e poder estar apto a atendê-lo em todos os canais de distribuição, numa empresa de capital intensivo, você tem alguns tripés, né? Você tem o tripé financeiro, porque consome capital. Você tem o tripé de gestão de gente, que isso no caso do varejo é até mais importante. E o terceiro é o tripé da capacidade de execução, né? No capital pesado, né? Então são drivers diferentes, de longo prazo, né? Então os riscos de um negócio de capital intensivo é o risco de tomar um investimento de longo prazo e que você espera ter um retorno, mas você tem que tomar dívida para fazer isso. Porque senão o seu custo de capital não cai. E se seu custo de capital não cai, você não consegue ter o retorno que você precisa. Tá certo? E como é que faz o custo de capital? Você faz através de uma equalização entre o equity e a dívida, trazendo a um valor que te rentabilize, tem um ROIC, vamos dizer, abaixo do que você espera que o projeto vai dar. Já na RD, não. Na RD, a Raia Drogasil é diferente. É uma coisa que uma loja fica pronta em 2 meses, a gente abre 270 por ano. Uau. Em 2 meses, ela tem que dar EBITDA positivo em 1 ano, se não me falha a memória, 1 ano, 12 meses, 14 meses, e tem que dar a TIR que a gente espera em 2 anos e meio, 3. Isso no setor de papel e celulose não é nem o começo. No setor de papel e celulose, Ventura, você conhece isso, que você também é um empreendedor do setor florestal, uma árvore demora 5, 6, 7, 8, 10 anos para crescer. Sim. E sem ela não tem game, né? Eu costumo dizer assim, então, assim, essa versatilidade eu aprendi muito na minha experiência de investimento. Eu aprendi muito, aprendi a fechar o canal, a poder estudar quais são os drivers daquele negócio, o modelo, né? Primeiro assim, o que leva a razão de existir desse negócio, né? O modelo que está na mesa, né? A estratégia que está se propondo, né? Estão propondo, e qual é a tática e a execução. Né? Esses últimos é lá para frente, tem que pensar antes, né? Por que isso é uma necessidade das pessoas? Qual é a razão de ser desse negócio, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre trouxe, né? Isso é uma coisa que tem que ser estudada com muito, muito carinho. Eu costumo dizer que a diferença entre uma empresa de capital intensivo e uma empresa de asset light, quer dizer, de capital não intensivo, é que é como se você estivesse decolando de uma asa delta, na ponta de uma rampa, para decolar. Se você pega uma asa e decola numa empresa de capital intensivo, você esquece, você não volta para o pouso. Você tem que ir para o pouso, não, para a decolagem. Você não volta. Você decolou ali da pedra, vai voar, e se quiser dar um jeito na tua vida, você vai ter que aterrissar em algum lugar. No caso de uma empresa de farmácias, de varejo, não, você decola, e se der errado, você volta para onde você decolou. É só fechar a loja. Agora não dá para fechar uma máquina de papel. Sim. Então, nesse aspecto, assim, só para terminar, Ventura, eu diria que uma das coisas que mais me enriqueceu na vida, né? Até falando isso para os jovens, que eu tenho filhos aí que estão no mercado também, e eu adoro falar para jovem, é o seguinte: o que mais me enriqueceu foi o espectro de diferenças, possibilidades e as experiências que eu tive. Logicamente que algumas eu criei, outras vieram comigo, herdei, outras nasceram comigo, porque é a minha personalidade, mas isso me ajudou muito. Então, assim, eu acho que o empreendedor jovem, aquele que tem um sonho, ele tem que ter uma cabeça muito aberta. Ele tem que ter uma cabeça muito aberta, ele tem que saber o lugar dele dentro do mercado que ele quer se inserir e por quê. E ele tem que saber que o sonho é um negócio importante, né? Mas ele não é tudo, né? O sonho é diferente da realidade. Ele pode ser tanto se tornar uma realidade, como pode ser um wishful thinking, né? E então ele tem que saber tolerar frustrações, né? O jovem que é empreendedor, eu acho que é fundamental, se eu diria de umas qualidades do jovem, é ele poder tolerar frustrações, saber que a falha faz parte do processo, né? Perder faz a parte do processo. Mede seu risco e saiba perder. Porque ganhar,
vai ser uma grande alegria e você já está no jogo para vencer, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida. Isso é uma coisa que eu aprendi muito nesse aspecto de aprendizado que eu tive. E depois, eu não posso deixar de mencionar, aprendi muito no IPO também, né? Porque eu tinha na minha sala, com os meus colegas, todos que eu conversava, o IPO é uma entidade extremamente rica, de personalidades e pessoas totalmente diferentes e diferenciadas que você conversa com todo mundo e vai aprendendo, né? É maravilhoso. Tem muita informação. Mas, Paulo, eu pensando aqui, vendo a sua história e ouvindo você falar, né? Desde da bolsa ali, do asset management que você estava, e conhecer negócios e ter o perfil, né? Como é que você diferencia o empreendedorismo, o empreendedor e o investidor, né? E naturalmente você vê a paixão que você fala, né? Que brilha os seus olhos quando você analisa negócios, né? Então você descreveu aqui 2 negócios diferentes, né? Uma indústria de capital intensivo, um varejo extremamente bem sucedido, né? Mas certamente nesse meio você tem diversos outros negócios que você analisou, que você viu. Como que é o seu mindset, o seu perfil, e você diferencia o empreendedor, o investidor e as análises de negócios, né? O que te chama a atenção? Real estate, venture capital, private equity. Conta um pouquinho aqui as diversidades de interesses que você tem. O que você viu em cada indústria, né? Quais são as indústrias diversas? Primeiro, eu sempre fui um cara agnóstico. Eu nunca tive um driver assim de falar assim, eu vou apostar em tecnologia. Eu nunca tive isso. Eu aposto no que eu acredito que vai dar certo, né? Segunda coisa que eu mais vejo numa empresa que eu vou investir é o CEO ou o criador da empresa, o responsável pelo negócio. Aí eu acho que tem que ter uma grande filosofia conjunta, tem que ter uma empatia, que é fundamental, tem que ter convivência com a pessoa antes de investir, né? Principalmente se o negócio for um negócio ainda incipiente. Com relação à sua questão do investidor contra o empreendedor, eu acho que o investidor é aquele profissional ou aquele personagem que traz a experiência do empreendedorismo para o investimento, né? Ele tá acima do grau de empreender. Uma pessoa que é um bom empreendedor, né? Ele tendo experiências, perdendo, ganhando, vivenciando, ele com certeza, o dia que ele tiver os recursos dele ou de terceiros, ele vai ser um melhor investidor, né? O início da vida de um empreendedor é fundamental para você aprender a investir, aprender a fazer negócios, aprender a ficar antenado, né? Então, assim, como é que eu verifico isso? Como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, o empreendedor é um sujeito extremamente inteligente, extremamente arriscado, tem um sonho do tamanho do mundo, mas muitas vezes ele não mede risco, muitas vezes ele não sabe diferenciar o sonho da realidade, ele não consegue estruturar o negócio dele, né? Isso faz parte do investidor trazer essa experiência para ele, né? Falar assim, calma lá, vamos chegar junto que a gente está no mesmo barco. Então, como é que a gente faz para estruturar este ponto, né? Sem tirar dele a liberdade de ação, a liberdade de poder tomar decisões, porque o empreendedor nato, tendo a sua liberdade cerceada, eu não vejo desenvolvimento, né? Você tem que deixar correr o marfim, tem que deixar passar, né? E acho que isso é fundamental no entendimento do seu investimento, porque quando você deixa a coisa solta, você estrutura com o investidor, com o empreendedor, o investidor estrutura com o empreendedor. Quando você deixa a coisa solta, é importante notar que o frio da barriga sai um pouco dele e vem para você, investidor. Sim. Né? Porque você entregou algo que você espera que realize, e você não entregou algo tão quadradinho, você entregou algo com um espectro maior. Senão ele não é empreendedor. Então, assim, isso é o que eu acho. O investidor é um animal que precisa ter bastante experiência, muita tolerância, para poder investir direito. E também tem que ter a consciência que se perde dinheiro nesse mercado, né? Falha é parte do game, né? Assim, não tem jeito. E hoje você está em vários conselhos, né? Então você tem essa visão já muito consolidada, né? Como que é a sua visão de conselho? Você já falou muito aqui do framework de governança, né? Do empreendedor, da liberdade, da estratégia. Até você comentou, a estratégia a gente define, dívida a gente segura no começo, né? E você toca o negócio. Esses dois aqui ou são segura roles. ou arbitra, né? Porque é o capital que tem em jogo, né? E como você vê um pouco hoje
esse papel do conselho, uma coisa que ressaltou aqui, você falou, olha, tem que ter skin in the game, tem que ter peso no bolso, é bom o conselho de administração estar ali doendo ele, né? Como você olha isso e compara com a governança das empresas hoje no Brasil, né? Do papel do conselho de administração? Ventura, a pergunta é muito boa e ela é muito boa, inclusive, porque eu estou falando para amigos do IPO. Né? Eu acho que os conselhos de administração, eles migraram de algo extremamente desorganizado, extremamente solto, até na margem da importância, para algo extremamente amarrado, extremamente preso à companhia, aonde existem, por vezes, muitas regras, muitas limitações para poder explorar a dinâmica da empresa e ajudar o CEO. Vamos entender que um conselheiro, seja ele que tem skin on the game ou não, ele está lá para ajudar a empresa. Ele não está lá para ganhar dinheiro para o investidor. Agora, se ele é um investidor, que maravilha, ele vai ganhar, vai ser o principal. Mas ele está lá para pensar no bem da empresa. Né? E que vamos lembrar também que um CEO é uma pessoa, por natureza, extremamente solitária no cargo, porque ela está tomando conta de um negócio em que ele tem pessoas embaixo dele, ele tem pessoas que ele precisa tomar decisões, e ele necessita de suporte, né? Então, eu acho o seguinte, hoje eu vejo os conselhos de administração muitas vezes extremamente amarrados, né? Amarrados a leis de governança. Então, eu vejo alguns conselhos sentados e gastando metade do conselho, do dia do conselho, né, a regras de governança. Né? Então, você vai desde formação de atas, né, até, por exemplo, ficar conversando sobre risco, sobre matriz de risco o tempo todo e não falar da empresa, do produto, do cliente. Né? Isso é um ponto. Eu não gosto deste modelo. Né? Eu gosto do modelo em que as pessoas, uma parte do conselho tem equity no negócio, uma parte do conselho tem experts com ele, que ele confia, e tem inclusive conversas paralelas ao conselho, extremamente francas, abertas, pedindo inclusive orientação, repartindo orientação. E gosto do conselho que tem regras claras, né, para o diálogo acontecer com tempo. Né? Naquela mesa, em 1, 2, 3 dias, né? Sem tomar muito tempo da gestão da empresa. Né? A gestão da empresa está lá para trabalhar para a empresa. Né? Então, assim, eu acho que hoje existem aí institutos que são extremamente reguladores. Eu não vejo e protegem. Na verdade, essas leis, esses institutos protegem a figura do conselheiro. Só que, pessoal, conselheiro é outra coisa. Conselheiro é um cara que traz conhecimento para a empresa e foca no conhecimento. Né? Ele não está lá para divulgar para meia dúzia de investidores para não explodir a empresa. Ele está lá para ajudar a empresa a crescer, para ela não falhar e pensar na empresa. Ele tem que ter o viés empreendedor. Então, na minha opinião, assim, nós saímos de uma verdadeira insignificância nos anos, eu falo de 20 anos atrás, para um modelo de conselho extremamente regulado e que não vejo muito fruto. A questão de um presidente de conselho é ele poder quebrar isso, né, e desenvolver um diálogo franco e aberto entre os conselheiros, né? Sem muito julgamento de valor. Vamos lembrar que num conselho de administração, seja ele qualquer ou em qualquer empresa, por natureza você tem assimetria de informação. Né? O sujeito aqui, que é um independente, é formado em finanças, o outro é formado em biotecnologia, né? O outro tem uma experiência enorme em pessoas, né? O outro tem uma experiência enorme no negócio e o outro tem equity no negócio, ele criou, ele viveu, nasceu ali. Né? Então existe uma simetria de conhecimento, né? E isso eu acho uma dinâmica extremamente importante de lidar, em 2 pontos. Primeiro, o conselho tem que entender, nós, membros de conselho, que essa simetria de informação é algo que existe, é fato. Eu não posso exigir de uma pessoa que tem uma formação enorme, por exemplo, em recursos humanos, em gente de gestão, entender, por exemplo, de ponta de gôndola de varejo, né? Ou de calandra de máquina. Né? Eu não posso entender isso. Né? Mas é importante ter essa tolerância e saber explorar o que ele tem de melhor. E, em segundo lugar, que é algo que eu fico pregando nas empresas que eu participo, eu acho que cabe à empresa educar o conselheiro, né? Visando justamente um certo nível de ficarem homogêneos entre o nível de conselho e o nível de gestão em termos de conhecimento.
Isso nunca vai chegar a 100%. Mas cada vez que uma empresa te oferece um curso, um programa, uma experiência, um onboarding, que é circular pela empresa, não é uma vez só quando você vira conselheiro, mas sempre. Sempre. Uma vez que um management traz pessoas que não é só o CEO ou o CFO ou o vice-presidente, mas sim o nível de baixo para participar de uma reunião e contar deles, a experiência, uma vez que você vai com eles a certos lugares, a um centro de distribuição, a uma coisa, tudo isso é fundamental na educação do conselheiro, e um presidente de conselho tem que separar uma agenda para isso. Porque eu acho que os conselheiros gostam, facilita o diálogo e é bom para a empresa. Isso eu não vejo muito em empresas ainda. Algumas já estão fazendo bem, outras não. Eu, pessoalmente, acho, o que eu falei agora é o que eu acredito. Eu acho que hoje os conselhos tendem a ser muito profissionais demais, muito regulados, com muita lei, né? Conselho não é um negócio by the book, em hipótese nenhuma, né? O que é by the book são as leis da sociedade anônima, é o estatuto da empresa, é o regimento do conselho de administração, o regimento dos comitês. Isto sim tem que ser seguido. Mas dentro daquilo tem que ter o espectro de liberdade, conhecimento e poder transitar nesse negócio para poder acrescentar. Eu converso com muita gente competente que eu adoraria ter no meu conselho. E a primeira pergunta que eles falam, aliás, gente do IPO, as primeiras coisas que eles falam é o seguinte: mas esse conselho é um conselho bacana? É legal? Dá para participar? Eu falo, mas como assim? Assim, define. Como é que é isso? Define. Assim, eu quero um conselho, eu quero ser conselheiro de uma empresa que eu participe. Eu não quero só meu nome. Eu quero participar, eu quero me sentir parte. Eu quero poder contribuir, e detalhe, eu quero avisar, eu quero poder extrair conhecimento da empresa também para mim. Né? Então, isto é uma coisa que me agrada. Queria ele amanhã, né? Agora, se for só para ser o famoso conselheiro profissional, eu acho que talvez numa corporação, empresas que não tenham referência, já um baixo nível de crescimento, cash call, aí tudo bem. Mas aí é questão de administrar risco. Agora, para fazer uma empresa acontecer, Ventura, eu posso estar errado, a minha experiência fala que não é fácil não, galera. É difícil. Eu tenho uma frase, eu não vou citar o nome, porque isso foi lá na UFGV, mas um dos presidentes de conselho falou assim: olha, eu sou um presidente de conselho, mas eu sou CEO também. Ele fala assim, eu sou chato, eu sou CEO também, né? Então, eu não sou presidente do conselho. Então, nesse aspecto, eu acredito muito que a terceirização do empreendedorismo é boa. Eu não acredito que corporate venture capital funcione 100%, porque é muito difícil transmitir essa cultura. São choques de cultura muito grandes. Pega uma empresa que tem 50 mil funcionários, tem a outra lá na esquina que está te trazendo um negócio estratégico com 10. Como é que você vai tratar aquele cara dentro da tua folha de pagamento? É outra história. Então você tem que deixar solto e colocando o seu equity, financiando. Ele sabe que ele vai ter uma porta de saída, que é nossa. Mas ao mesmo tempo ele sabe, ele se sente participante, mas também não está amarrado. Ele pode até vender para outro. Agora, a empresa vai botar no quê? Na peça que está faltando para ela melhorar. Então eu acredito muito nesse modelo, né? Não acredito que tudo é dentro de casa, não. Eu não acredito mesmo, né? Acho que a questão de um modelo de saída para grandes empresas é fundamental. Em Israel eu vi coisas interessantíssimas. Eu vi, por exemplo, a Coca-Cola, vi também, acho que a Procter & Gamble, com 2, 3 andares de incubadora lá dentro, né? E que era o seguinte, produzia algo X lá para eles. Se o negócio fosse muito bom, fosse parar neles, compravam, deixavam o empreendedor rico, cheio da grana, uma bala enorme. E também, se viesse outro para comprar mais caro que eles vendiam. O empreendedor vendia, faz o que quer, é tua. Só que eu te incubei para algo que faz sentido para mim. Cabe a mim depois pagar, né? Então é isso. E dá apoio tecnológico e apoio de conhecimento, né? O que eu puder. Bom, vamos falar um pouquinho aqui para os youngers, né? A gente já falou lá no começo, né? Vamos voltar um pouquinho para os filhos dos YPOvers ou para a juventude, né? Hoje, como você falaria para um jovem de 17, 20 anos, que estão começando a faculdade ou estão encabeçando a faculdade, qual mensagem você passa para eles nesse mundo tão diversificado e diverso que a gente está, né? Um mundo que eles entram muito jovens já no estudo, né? E tem acesso a muita informação, a muito data, tudo online, né? Então, o que você deixa de mensagem, que você pode dar um mentoring aqui para eles? Olha,
é fácil falar, né? Talvez difícil fazer, mas é o seguinte, da minha época para cá, mudou tudo, gente. Mudou tudo, né? Para pior e para melhor. Né? Uma das coisas é esse volume de informação que é fruto de investimentos, tecnologia e um novo modelo de sociedade. Então, assim, eu acho que você deve fazer alguma coisa, pode parecer meio utópico, né? Meio assim, romântico, mas, pessoal, galera, eu acho que vocês têm que fazer alguma coisa que vocês gostem. Né? Porque hoje os valores de uma profissão são outros. Né? Um advogado pode ser muito, até conheço um, que é extremamente bom investidor. Né? Ou se não, um médico pode desenvolver uma health tech. Inclusive tem exemplos no mercado de capitais que surgiram de health techs, estão abertas aí. Né? Então, assim, eu acho que vocês têm que ter crenças na vida. Crenças controladas, porque a crença exagerada é ruim. Você tem que fazer o que eu gosto. E é uma tomada de decisão extremamente individual. E como você bem falou, Ventura, hoje ela vem muito cedo. Né? Por isso que, de um certo lado, os meus filhos estudaram em escola americana. Uma das coisas que eu gostei é que os primeiros 2, 3 anos, ou até o próprio primeiro grade da escola, é muito flexível. Sim. Você não tem o teu major estabelecido. Você vai estabelecer teu major no 3º ou no 4º ano. E mesmo assim, um major não tão vertical. Ele pode ser amplo. Você vai se estabelecer no mestrado, numa especialização, porque você já vai estar mais maduro, você vai estar mais formado. Outra coisa que eu falo dos valores é muito interessante, né? Antigamente você ia para a profissão que estava indo melhor, pagando mais, que os teus amigos estavam, né? Hoje também tem isso, né? Tem um pouco dessa coisa de todo mundo vai para todo mundo. Mas eu queria dizer o seguinte, alguns instrumentos surgiram que não eram tão valiosos na época, e que hoje, na minha opinião, posso estar errado, valem muito mais. Por exemplo, hoje para um rapaz ter um networking é extremamente importante. Né? Primeiro porque a sociedade hoje, de forma, na minha opinião, supérflua, mas se conhece e se conversa mais. Né? Acho que tem exageros óbvios nisso, né? Um tal de promover sua autoimagem, promover essas redes sociais, tem um lado delas que, na minha opinião, é absolutamente tóxico. Mas, por outro lado, eles facilitam a comunicação, disseminar informação. Então, assim, eu acho que o networking, para um cara jovem, é fundamental. E o que é o networking? Networking é uma palavra, na minha opinião, chique, para você dizer o seguinte, diversidade. Né? Quando eu falei agora das universidades americanas, você está falando de diversidade, você está falando de cultura e você está falando de ficar sozinho estudando algo que você um dia poderá escolher. Isso vale para o Brasil também. Algumas universidades brasileiras, o IBMEC, o ISPER, a própria USP, elas têm esse modelo, né? De você poder ser mais solto no que você quer, né? Escolher só lá na frente. Então a primeira coisa de um garoto, eu acho uma garota, uma moça, é poder ter a liberdade sem a menor vergonha, sem a menor restrição de fazer o que quer. Porque, gente, você pode entrar hoje numa faculdade de filosofia, que na minha época era tudo conversa de boteco, e terminar como CEO de uma mega empresa, entendeu? Você pode entrar numa faculdade hoje de novo, filosofia, ou social, alto, tal, e terminar como um mega empreendedor. As coisas hoje são muito mais laterais do que verticais no passado. Essa lateralidade foi permitida pelas redes sociais, pela tecnologia, e vamos esquecer, não é só isso, é pelas pessoas. A sociedade naturalmente evolui. O número de gente que tem no mundo hoje é muito maior do que tinha antigamente. Né? Então, assim, essa capacidade de circular é muito importante. Eu diria primeiro, então, fazendo um resumo, primeiro, escolha o que você realmente acredita. Você falou agora que realmente eu gosto de investir. Eu gosto demais, porque é algo que eu acredito. É algo que eu gosto. Isso me deixa blindado para muita coisa que me tirar o foco. Né? Eu não sou também tão assim, mas hoje já estou mais velhinho um pouco. Mas na época eu podia ter esse brilho que me ajudava. O quanto esse brilho ajuda o investidor, quanto o brilho ajuda o inventor, quanto o brilho ajuda o empreendedor. Muito, gente. Né? E a outra coisa é que ninguém é tão inteligente para nascer e viver sozinho. Né? Nós precisamos saber extrair o que é de bom nas pessoas. E aí você precisa conhecer gente, meus amigos. E conhecer gente muito diferente de você. Né? Muito diferente. E se frustrar.
entendeu? Se frustrar, isso é chato, isso é bacana, eu sou melhor. Esquece um pouco a competição, esquece quem é melhor ou pior. Tenta ver no cara o que ele é legal e o que ele pode te agregar, né? Não obstante as suas amizades de criança, tal, que são as grandes que ficam para a vida, né? Fantástico, pô. Tá? Inspirador, Paulo, muito bom, Obrigado. muito bom. Olha, vamos falar aqui um pouquinho do IPO agora. Eu acho que a gente está chegando aqui, ó, o papo vai longe, a gente geralmente faz uns, mas não tem limite aqui para você hoje e vamos juntos. Você está há bastante tempo no IPO, né? Desde 94, acho que pode falar dos quase fundadores aí, né? Para sua família, para você, o que representou, como que o impacto do IPO, principalmente para os filhos, né? Como que você vê isso e o papel do IPO, tanto no Brasil ou Conexões Mundo? Eu tenho um filho que está estudando em Londres agora e está lá, já no Younger, lá em Londres, sim, né? Tá falando com todos. Então, queria ouvir um pouquinho de você sobre o IPO. Olha, primeiro, fazendo uma pequena correção aqui, eu teve gente mais velha que eu entrou no IPO. Na década de 86, eu entrei em 91. Apresentado aí por grandes amigos que estão até hoje lá, né? Estão com a gente, né? Então, assim, o IPO foi extremamente importante. E uma coisa interessante é que quando eu entrei no IPO, né, que eu mal sabia o que era, tinha 30, 40 pessoas. O IPO internacional, ele falava muito que isso que eu acabei de falar aqui, que o CEO, que o profissional, que a pessoa, que numa profissão, ela é extremamente sozinha. E como o IPO tinha um caráter, ele tem, de confidencialidade e uma amizade, uma coisa de você repartir, é muito bom, porque seria um ambiente a mais, extremamente importante, para você poder explorar com uma individualidade, uma liberdade que você não tem fora dele, né? Porque você tem um compromisso, uma cumplicidade, né? E de fato para mim foi isso, no primeiro momento, né? Eu sempre lembro que isso não tenho certeza que é para muitos fóruns, né? Os primeiros anos de um fórum você fala só de trabalho, né? Vou mandar o cara embora, ele vai me mandar embora, vou promover, vou sair, vou entrar, vou comprar não sei o quê, vou vender não sei o quê. Mas com o tempo, a coisa migra, gente. E você passa a falar de família, você passa a falar de saúde, você passa a falar de aventura, você passa a falar de entretenimento, você passa a falar de problemas pessoais que você não fala para ninguém. Então, na verdade, uma crítica ao IPO da minha época é que a mensagem dada para entrar era boa para fisgar a pessoa, mas o conteúdo é muito maior que isso, né? E principalmente acho que no Brasil, que nós somos todos latinos, né? Conversamos, falamos, gostamos. E então nessa época, essa mudança para mim foi uma grande surpresa, né? Para os meus filhos, o que foi muito bom é que eles conviveram com filhos de outros IPOs, né? Principalmente nas universidades, nos families, e como é que fala, as experiências de fim de semana, né? Isso foi legal, né? E teve uma derivada segunda. Muitas vezes eles conviveram e conheceram os filhos porque é amigo de um amigo meu, e foi descobrir que o pai dele é o IPO e que ele também já foi no IPO. Falei, teu pai é o IPO? Você já foi no Family? Fui, mas não te lembro de vocês lá. Grudou. Ficou um amigo, entendeu? E para mim também, né? E para mim também. Para as esposas também é muito importante, na minha opinião, né? De novo, acho que o fórum delas, não posso falar, nunca entrei em fórum de mulher, mas assim, eu acho que tem que ter, eu acho que é fundamental, ajuda muito. Primeiro, compreende a capacidade, a situação do marido, né, da família. Segundo, o marido no fórum dele também aprende um pouco sobre isso, né, que é importante, it takes two to tango, né? Agora, elas também começam a desenvolver uma relação de amizade, divididas por valor comum, que é extremamente importante, né? E que muitas vezes são valores, cara, que são totalmente diferentes de você. Então a sua mulher está num fórum, que o valor dividido que ela tem ali, que ela absorve, é um valor que você nunca acreditou, né? Mas eu não acredito nisso, não é possível isso, né? Você acha isso mesmo, né? Mas na verdade, se você é um cara bem esclarecido e está vendo o que está acontecendo no seu fórum, ou com outras conversas, você vai aprender com ela. Você vai botar, falar assim, pô, make sense, faz sentido. E vice-versa, né? Porque existe outro tipo de dinâmica entre as mulheres. Inclusive, importantíssimo,
eu acho que o Fórum das Esposas, isso tudo, esposas, me permitam, estou falando à distância, ele ensina muito as pessoas a lidarem com mãe, filho, relação de filho com pai, relação de filho com filho. As mães são as são as geradoras de tudo. As mulheres é que criam os filhos, que estão com os filhos no dia a dia, ou até mais. Uma mãe é a primeira relação social que um filho tem, depois é a família, né? Então, assim, elas trocam esse tipo de ideia porque são mulheres diferentes, eu acho que enriquece a formação dos filhos, que também beneficia os YPOs. Agora, quando isso é exagerado, eu também sou muito franco, aliás, que sou velho no YPO, posso falar muita coisa, né? Eu acho que quando exagerado, vira um mundo de crítica que não tem o menor sentido, né? Tá certo ou não? Né? Vira um mundo de panelinha, crítica, tal. Aliás, dos homens, né? Dos homens. Então, isso é uma coisa a ser policiada, mas eu acho que isso, pelo menos na minha história, eu nunca tive esse problema. Mas eu vejo, já vi gente reclamando, né? Poxa, minha mulher vai num fórum de white spouses, falam bobagem para ela. Fala, cara, não falam bobagem para ela. Ela pensa diferente de você, porra. E você acha que você não aprende com os teus? Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante para essa relação. E para terminar, Ventura, eu queria te falar o seguinte: e por que eu falei tudo isso, né? Dessa questão da família se entrosando no IPO? Porque, no fundo, é o ambiente social que a gente vive. O primeiro núcleo que a gente tem social na vida é a família. Né? Dando certo a família, não dando certo a família, estando casado ou estando separado, porque hoje estar separado é uma coisa absolutamente comum, tem 60% de uma classe de filho que está separado, na minha época tinha 10%. Então, assim, não importa. A convivência familiar é o primeiro núcleo, são vínculos para sempre. Né? Isso se aprende muito no IPO. Né? Assim, eu acho que isso é um desenvolvimento humano. Eu diria que nesta parte do desenvolvimento do IPO é muito importante. E também, eu não vou mentir, em cursos, né? Em palestras que acontecem, né? São palestras, e principalmente as que você pode ir assistir junto com a tua mulher. Sim. Você vai com ela, escuta um figura lá falando uma coisa diferente. Eu lembro, por exemplo, na universidade, acho que foi de Florença, um historiador foi falar, não dava nada pro cara, o cara sentou ali e deu uma aula de conhecimento humano, de vida, muito maior que a história. As universities, muito maior que a história. Poxa, aquilo rendeu para mim 2 semanas e meia de papo com a minha mulher. Falando um pouquinho disso, eu não queria fechar aqui sem falar um pouco dos seus hobbies, né? Tem aqui golfe, surf, tênis e artes plásticas, né? Fala um pouquinho, acho que a sua paixão de artes plásticas, você está ainda no conselho, foi membro do conselho da Bienal e do MASP, né? Então, queria fechar um pouquinho com arte, com plástica, o que você pode falar um pouco pra gente da sua paixão? Olha, artes e esportes é uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Eu queria fazer um paralelo aqui, se você me permite, né? Foi até uma outra entrevista que eu fiz podcast, é o seguinte: o meu esporte original, né? Acreditem, é o surf. Eu estou com 60 e poucos anos e ainda pego onda. Né? Fantástico. Estou surfando direto, uma paixão da minha vida. E uma vez eu fui refletir, o golfe é uma coisa muito nova na minha vida, né? O resto, né? E o tênis é uma coisa entertainment bacana, eu jogo direito, mas tudo certo. Mas o golfe, o surf me trouxe, é paixão. E eu sempre pensei por quê? Não é por quê, né? E com o tempo passando, a maturidade vindo, eu comecei a perceber que a relação entre surf e ser um empreendedor é muito alta. Porque você não controla nada do que você faz no mar. O mar joga o jogo que ele quer. Você surfa a onda que você pode, não que você quer. Você tenta, você se diz livre, né? O surf é um treco vinculado. Hoje é muito esporte, o surf se tornou muito esporte, mas antes disso aí era um treco vinculado à liberdade, né? Um jeito de vida, né? Sim. Então a ser livre, a ser espontâneo, não, a ser até um pouco separado da sociedade, né? Sim. Coisa meio revoltada. O empreendedor revoltado não é ruim não, hein, gente? O empreendedor revoltado não é ruim não. Né? Então, assim, é muito similar. E outra coisa que o surf sempre me ensinou foi a tomar risco, né? Quantas vezes eu morei fora, morei no Havaí muitos anos, surfei o mundo inteiro aí por acaso, mas quantos mares eu já cheguei e falei, isso aqui não é pra mim, gente. Tá entendendo? Indonésia. Indonésia eu falei assim, olha, isso aqui não é pra mim, cara. Entendeu? Isso aqui não é pra mim. Então, o que eu tô fazendo naquela hora? Tô medindo risco. Mas é perfeito, é lindo, não é pra mim. Então, assim, o surf me ensinou muito mais do que os outros esportes que eu quero falar.
Com relação às artes, eu não me considero um colecionador, minha família eu tenho primos, inclusive, que são, o próprio Roberto Clabin que esteve aqui ontem e outros. A gente tem isso na família. A família é uma família que a vida toda foi muito ligada ao mundo das artes, de descendência europeia. Teve muita participação, o próprio Segal veio da minha família, foi um braço da minha família, então sempre ligamos, né? Mas nem todos são tão ligados, né? O que eu tenho para mim é que arte é um negócio muito vinculado à tua empatia, né? Arte e música, extremamente ligado à tua empatia e tua alma, né? Isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Porque é uma decisão individual escolher uma obra de arte. E comprar, porque geralmente pode custar barato ou caro, né? Sim. É uma decisão individual, né? Então, quando eu tento fazer isso, eu tento me abster absolutamente de onde a obra vai ficar na minha casa. Eu tento vê-la as is, como ela é, né? Que mensagem vem, que mensagem não que o artista deu, mas que eu estou vendo nela lá. E isso me atrai muito, Tudo que eu tenho tem um significado muito importante para mim, sabe? E eu considero aquilo tudo, não é tanta coisa, gente, por favor, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, mas tudo que eu tenho, esse significado para mim é muito, então não tem nada, pode valer muito pouco, para mim não é patrimônio, né? Para mim é um significado de, muitas vezes eu vou na minha casa, paro e fico olhando. Né? Inspiração. É uma inspiração. Contemplação, prazer. E música, a mesma coisa. Né? Aí, baseado nisso, aí pelo outro braço, que minha família é ligada a isso, até a fundação da Ema Clabin, da tia Ema, de todo mundo. Aí sim, é outro papo. O meu avô foi um dos fundadores e doadores iniciais do MASP, né? A Bienal eu estou apoiando e participando há anos, já saí agora, mas participei muitos anos, o MASP também. Mas é uma coisa mais institucional, não vou te falar sinceramente, institucional e principalmente admirador do que aquilo significa para a sociedade. Sim. Muito mais do que o que significa para mim. Então é diferente. A arte que eu tenho na minha casa é uma arte que tem significado para mim. Quando eu participo, gasto meu tempo, me dedico a como no Einstein, que eu sou conselheiro, a uma causa. Eu estou falando de sociedade, né? E também acho que isso a gente precisa ter um pouco de civilidade na vida para poder participar, né? Não é esse negócio de devolver tudo, mas uma parte você tem que fazer, né? Aliás, o IPO faz isso, né? O IPO recebe e o IPO devolve. Né? Essa é uma coisa que me atraiu lá. Fantástico. Olha, Paulo, já fica aqui o convite para mais uma estada aqui conosco. Um prazer. Obrigado, Paulo. Valeu. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.